eu sou Alexandre, professor de História aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Paracatu, e eu estou aqui para falar um pouco sobre a história da cidade. Então, Paracatu é muito interessante porque ela vai surgir aí no rastro das bandeiras, já no século XVI, pouco tempo depois da chegada dos portugueses no Brasil. Em 1586, nós já temos as primeiras bandeiras passando por aqui, pela nossa região. A nossa região já era habitada por indígenas, então nós tínhamos aqui vários grupos indígenas, os Temiminós eram um deles, e temos outros também, como os Tupinaês. E vários desses indígenas foram capturados aqui, levados para trabalhar em fazendas, serem escravizados, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E a cidade, o arraial, na verdade, ele começa a se desenvolver mesmo com a chegada, o estabelecimento das fazendas. Os coronéis já começam a estabelecer em Paracatu no início de 1700, mas é com a descoberta do ouro que esse arraial ele ganha mais volume com o estabelecimento de algumas edificações ali na região do Santana e também na região de São Domingos. Na região do Santana, nós temos a chegada do Felisberto Caldeira Brant e na região do São Domingos, do José Rodrigues Frois. Então, esses dois bandeirantes que se estabeleceram aqui no início do 1700, atrás de Ouro, eles deram início à formação e o desenvolvimento desse arraial que ganha corpo e se torna depois, inicialmente, Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu e se torna depois a Vila de Paracatu do Príncipe. Então, o arraial ele começa tanto no São Domingos quanto na região do Santana. E ele segue se desenvolvendo, seguindo aí a tradição portuguesa de sempre quando os portugueses chegam a um determinado lugar, se estabelecem, começam a exploração aurífera, aí eles constroem já uma capela e ao longo dessa capela, ao redor dessa capela, começa aí o estabelecimento e a construção de algumas pequenas edificações. É aí que surge, nesse tipo de cidade, nesse tipo de arquitetura portuguesa, né, que a gente vai ter aqui em Paracatu, o que nós chamamos de largo. Então nós temos capelas ou depois transformadas em igrejas e as edificações ali ladeando essa capela, ao redor, nas margens dessa capela ali, formando esses largos, que são esses espaços que são tão comuns aqui em Paracatu. Então a gente vai agora passar para refletir um pouco sobre algum desses lugares antigos de Paracatu que passaram por grandes transformações e que estão aí até hoje. Vamos explicar um pouco algumas das características das ruas antigas da cidade e também de algum desses espaços que são característicos aí das manifestações culturais, dentre elas religiosas e também outras artísticas. A foto que vocês estão vendo aí agora, ela se refere à antiga Rua das Flores, hoje nós chamamos de Rua Doutor Sérgio Ulloa. Ela ficou conhecida como Rua das Flores, tem algumas versões em relação a isso. Uma delas é que tinha uma senhora que era mãe de meninas, de 5 lindas mulheres, e cada uma dessas mulheres tinha o nome de uma flor. Então, o nome como ela morava ali na rua, que hoje a gente chama de Doutor Sérgio Ulloa, ela ficou conhecida como Rua das Flores. Uma outra versão é porque, como as procissões saíam da matriz e subiam por essa rua, então as casas eram enfeitadas e ficavam cobertas de flores. Então, por isso, a rua teria também adquirido esse nome de Rua das Flores. A foto que agora vocês veem, ela corresponde ao que nós chamamos hoje de Rua Eduardo Pimentel, mas antigamente era a Rua do Sacramento, porque logo em frente à matriz, as procissões saíam dali e entravam pela Rua do Sacramento para poder fazer a cobertura ali da região do Santana. Então ela ia pela Rua do Sacramento, hoje Eduardo Pimentel, e descia lá embaixo onde fica hoje a igreja do Santana. O Largo da Jaqueira, que ainda existe hoje, é aquele largo que fica ali do lado da Casa de Cultura.
muito famoso e importante para a história de Paracatu, porque foi ali naquele largo por onde entrou aqui na cidade a famosa Coluna Prestes, na década de 20, 1920 24, entre 24 e 26. Então, é um largo extremamente importante. Ainda hoje, algumas manifestações culturais, né, municipais são levadas para esse ambiente, porque aquela é uma região que ainda se preserva grande parte do casario tradicional da cidade, tanto o Largo da Jaqueira quanto a Rua do Ávila, que está ali do lado. A foto que vocês veem agora é a foto que na verdade, corresponde ao largo da Igreja da Matriz, de Santo Antônio. Nesse largo, a gente vê ao fundo o Alto do Córrego. Impressiona que já na década de 60, 70, nós não tínhamos ali quase que nenhuma edificação no Alto do Córrego. E em menos de 20 anos, toda aquela região ali, ela está, né, coberta de edificações. E é interessante notar que nós temos ali aquele casario, né, tradicional, que está na esquina, onde antes funcionava o Jockey Club aqui em Paracatu. E hoje, nós sabemos, é o lugar em que abriga a Câmara dos Vereadores na cidade. A foto que vocês veem agora corresponde à Rua São Domingos. Ela é muito interessante. Por quê? Porque o São Domingos é uma região quilombola aqui de Paracatu. E para nós chegarmos ao São Domingos, se você subir ali pela Casa de Cultura, Rua Direita, na rua que se chama São Domingos, e seguir, você vai passar, então, chegar ali mais ou menos de frente para o Colégio Estadual, seguindo essa mesma rua. E depois vai passar ali pela Pizzaria Tarantela, atravessar a rodovia e vai chegar no São Domingos. Por isso, essa rua que segue ali a partir da Casa de Cultura é chamada de Rua São Domingos. É o São Domingos que produz verduras, sempre produziu verduras, quitutes, né, e mandavam para as cidades para serem vendidas aqui. A foto que vocês veem agora corresponde àquele ambiente que está no que nós chamamos de Largo do Rosário. E ela se refere a um antigo teatro de Paracatu chamado Filodramático. Esse teatro ele foi muito famoso, algumas pessoas diziam que grandes peças eram encenadas ali, na verdade Paracatu fica conhecida como Atenas Mineira por conta dos seus grandes intelectuais, escritores, filósofos. Então, e peças teatrais que são criadas pelos paracatuenses são encenadas no teatro Filodramático. Então, todas essas edificações, com o passar do tempo, elas acabam perdendo um pouco para os modismos urbanos, o que acaba fazendo com que essas ruas percam as suas características e várias dessas edificações tão belas, tão incríveis, com estilos variados, estilo colonial, estilo eclético, estilo art déco, elas são demolidas com o passar do tempo para dar lugar para os modismos. Então nós temos outras edificações que nós chamamos de modernas, que são colocadas no lugar delas. O que para nós, na verdade, é uma perda, né? Porque nós temos várias edificações, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, né? São várias ruas de Paracatu, os becos de Paracatu, são o casario colonial de Paracatu, que vai sendo demolido com o passar do tempo para dar lugar a essas edificações, outras mais modernas. Mas o que para nós é uma perda, porque o moderno ele pode conviver tranquilamente com o antigo, com o colonial, com o tradicional. Então, a grande questão nossa é nós nos entendermos que nós podemos preservar o tradicional, podemos preservar o colonial sem permanecermos atrasados. O colonial e o tradicional pode conviver em paz e harmonia e com toda a sua beleza com o moderno. É isso que a gente espera para Paracatu.